Saudamos a todos os nossos amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer mais uma sequência do nosso estudo bíblico. Vamos falar sobre a salvação pela graça. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos e irmãs, para te pedir perdão dos nossos pecados, te pedir sabedoria dos altos céus, que o Espírito Santo habite em nós e nos dê o entendimento necessário. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, meus irmãos, vamos estudar sobre a salvação pela graça. A pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Jó 25, verso 4. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Em outras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Não. Felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Pegue sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Vamos ouvir a voz de Deus. Primeira pergunta. Como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? 1 Gênesis, capítulo 6, verso 8. Gênesis 6, 8. Gênesis 6, verso 8. 6, 8. Diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ainda em Gênesis capítulo 15, verso 6. Gênesis 15, verso 6. Diz assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Assim como Abraão foi justificado por Deus ao exercer fé prática em sua palavra, a salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Salmo 6:4. Vislumbrada no derramamento de sangue de uma vítima inocente, que substituía o pecador e simbolizava o sacrifício de Jesus. Cada sacrifício relembrava ao pecador que ele não podia salvar-se por si mesmo, mas unicamente por meio da fé no sacrifício de Cristo. A isso chamamos graça. Por isso entendemos que desde a queda de Adão e Eva, a salvação é um presente de Deus, recebido por meio da fé em Cristo. Atos 26, 22 e 23, Hebreus 5, 9 e 1 João 5, 11 e 12. Outra passagem está em Salmo 6, verso 4. Salmo 6, 4. Diz assim: volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Outra passagem está em Salmo 13, verso 5. Salmo 13, verso 5. No tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. E também em Salmo 86, 15. Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então, como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? A salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. 2. De acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos?
Atos 15, verso 11. Atos, Novo Testamento, né? 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Segundo a Bíblia, existe apenas um método de salvação. Atos 4, 12. 1 Pedro 1, 18 a 20. A salvação sempre foi pela graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, pois o Evangelho é eterno. Apocalipse 14, verso 6. É somente pela graça de Deus que somos salvos. Efésios 2, 8 e 9. No entanto, seremos justificados de acordo com a aceitação ou rejeição dessa graça. Apocalipse 20, verso 12. Outra passagem que está em Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Outra passagem está em 1 João 5, 11 e 12. 1 João, vamos lá. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O processo da salvação envolve os seguintes passos: aceitação de Cristo como Salvador, Atos 4, 12, arrependimento e conversão, Atos 3, 19, confissão dos pecados a Cristo, confessar a Cristo. 1 João 1, 9, obediência aos mandamentos, João 14, 15, novo nascimento e batismo, João 3, 5, e buscar contínua por crescimento espiritual, Mateus 24, 13. Por meio das Escrituras, Deus revela seus propósitos e o caminho da salvação, João 5, 39. Ok? Então, de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? A salvação no Novo Testamento é pela graça. O plano da salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação, que é pela graça. O que Jesus fez para nos salvar? Hebreus 9, 22. Vamos lá. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ok? E Romanos 5, 8. Romanos, vamos lá, 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação foi concretizada na cruz do Calvário e permanece disponível a todo aquele que crer por meio da ministração de Jesus no santuário celestial. Hebreus 9, 24. A consumação final da salvação ocorrerá na segunda vinda de Cristo, quando os salvos serão purificados de todo o dano que o mal provocou. 1 Coríntios 15, de 50 a 57. Ok?
Então, o que fez Jesus para nos salvar? Jesus nos salva através da sua morte na cruz. Ok? Agora nós vamos ver os 6 passos que confirmam a salvação. Ok? Primeiro passo, Atos 16, 31. Vamos lá, Atos 16, 31. 16, 31. Então, diz assim, respondeu-lhe, né? Vou ver o 30, para poder ficar mais entendido. Vou ler o 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ok? Ainda em Atos 4:12. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o primeiro passo que confirma a salvação, devo crer em Jesus como meu Salvador, nosso Salvador, meu irmão e minha irmã. O segundo passo, Atos 3:19. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Na linguagem bíblica, arrepender-se significa sentir tristeza pelos erros cometidos e decidir mudar de atitude. Essa é a condição bíblica para que nossos pecados sejam cancelados. Assim, a pessoa arrependida começa a ver as coisas como Deus as vê. Ok? Então, o segundo passo, arrepender-se e converter-se. Ok? O terceiro passo, que confirma a salvação, 1 João 1:9. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Jesus, só Ele. Confessar a Ele, ao Salvador, não é ao homem, ao Salvador. Ok? 1:9. Quando confessamos nossos pecados, Deus está disposto a nos perdoar com base no sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. João 1:29. O bondoso amor de Deus aceita o pecador arrependido, perdoa seu pecado confessado e lhe permite que fique diante do Senhor com a vida perfeita de Cristo. A confissão envolve o reconhecimento de nosso pecado e a entrega de nossa vida ao Senhor, buscando nela forças para crescermos em santidade. Então, o terceiro passo é confessar os nossos pecados a Cristo. É isso. Vamos lá. Então, o quarto. Qual é o quarto passo? Vamos ver aqui em Mateus 19, 16 e 17. Mateus 19, 16 e 17. É isso? Mateus 19, 16 e 17. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Vejam que Jesus está sendo muito claro. Até porque, quando Jesus veio a esse mundo, meu irmão, minha irmã, ele estudava o Antigo Testamento. Então, como lá deixa bem claro em Mateus 5,17, ele não veio para mudar nem o i, nem o tio, e sim, até que tudo se passe, né? Ele veio cumprir. Então, ele está orientando o jovem rico aqui, que tem que guardar os mandamentos, ok? Então, o quarto passo, que confirma a salvação, é guardar os mandamentos, sem exceção, todos os mandamentos, inclusive o sábado, que é lei. Quinto passo, para que confirma a salvação, Marcos 16, 16. Marcos
16. Vamos lá. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Meu irmão, minha irmã, um bebê não crê em nada. Uma criança não pode negar ou aceitar. Assim como eu fui batizado por tradição de homens, né, e depois que eu passei a ter conhecimento da palavra, da verdade, conhecereis a verdade vos libertará, eu entendi, aceitei, né, aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu aceitei, eu entendi que eu deveria ser batizado. E o rebatismo é bíblico, está lá em Atos, tá? Então, ser batizado por imersão, não por tradição, mas por imersão. Tradição é só aquela águazinha jogada na cabeça, né? Então, ser batizado por imersão, como Jesus foi. Na sua palavra diz que ele saiu das águas, né? Então, o sexto passo que confirma a salvação é Mateus 24:13. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós temos que ser perseverantes. Temos que ser determinados. Se firmar na verdade, na rocha que é Cristo, e não arredar o passo. O pé nem para trás, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. É firme na rocha. Ok? Então, ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu. É a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Ok? Recapitulando, a salvação em toda a Bíblia é pela graça, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo. O segundo é arrepender-se e converter-se. O terceiro passo é a confissão dos pecados a Cristo, não ao homem. O quarto passo é amar a Jesus e obedecer os seus mandamentos, todos eles. E o quinto passo é ser batizado por imersão, como foi Jesus Cristo. Eu tenho que crer, né, estudar a palavra, entender e ver, realmente é isso que eu quero. E me batizar por imersão. O sexto passo é ser perseverante. E em que devemos perseverar? Ler a Bíblia, orar, ir à igreja e pregar o Evangelho. Ok, meu irmão, minha irmã? É isso. Nossa próxima lição será sobre o santuário de Deus. O santuário de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que diz que hoje não precisa mais guardar os mandamentos porque nós somos salvos pela graça, não existe nenhum lugar que fale na Bíblia que nós devemos desprezar os mandamentos. Não existe, não tem isso. Né? E está havendo uma distorção da palavra de Deus. Olha o que diz aqui, o que Jesus falou para Pilatos, quando ele foi apresentado a Pilatos. Jesus falou assim, isso na versão da King James. Contudo, Pilatos lhe inquiriu, então tu és reis? Ao que lhes respondeu Jesus, tu dizes acertadamente que sou rei, né? Tu acertou, eu sou rei, né? Por esta causa eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Olha o que ele diz aqui, meu irmão. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz.
Mas não basta só ouvir, meu irmão, porque a maioria não quer nem ouvir, mas ouve e obedece, ouve e pratica. Deixa eu ver se tem aqui em outra versão. Em outra versão aqui, é João, 18:37. João 18:37. 18:37. Diz assim: João, é isso mesmo? É João 18:37. João 18:37 diz assim: Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Outra passagem diz aqui, em Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em outras passagens diz: O meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos conhecer essa verdade. Precisamos valorizar essa verdade para que possamos ser salvos e essa graça atingir 1000 gerações, porque lei está lá em Êxodo 20. É lei. Deus viu graça em Noé e salvou. A graça foi só em Noé, mas ele salvou toda a família de Noé, inclusive as noras. Que a graça foi atingida porque elas se casaram com os filhos de Noé. E a palavra diz que quando o homem e a mulher se unem, se tornam uma só carne, um só sangue, né? Então eu entendi até esse recado de Deus. Ele viu graça em Noé e salvou toda a família de Noé. E a palavra de Deus, que é lei, os mandamentos, diz que ele tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Olha quantas gerações serão salvas se nós formos obedientes. 1000 gerações. Como foi dito também para o carcereiro: o que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É uma coisa ligada à outra. É um pouquinho aqui ou um pouquinho ali, falando do mesmo assunto. É entendimento, meu irmão, minha irmã. Não é eu acho, não. É entendimento. Deus não muda. Ele é justo. Ele não vai dar mais para Noé e menos para mim e para você. Não despreze a palavra do Senhor. Se esforce. Porque lá diz que em Lucas fala da porta estreita. Em Lucas fala da porta estreita. Vamos ver aqui sobre a porta estreita. A porta estreita. Lucas 13, 22, 23 e 24. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhes perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É esforço, meu irmão, é esforço. Não é porque Jesus morreu na cruz eu vou relaxar. É esforço.
E o pouco que fizermos, ou o máximo que nós tentarmos, ainda é pouco. Nós temos que nos esforçar para que eu possa merecer essa salvação. Que possamos nos esforçar, meu irmão. Que possamos fazer a vontade do Senhor. Fique na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém.